Olá, sejam bem-vindos de volta ao mundo da Nan Moraes, o seu canal de vida e estudo nos Estados Unidos, e hoje para falar de um assunto polêmico e essencial, que é o inglês. Pois é, a maioria, 100% das pessoas, acredito eu, tem medo do seu inglês. Então, quando a gente fala sobre morar ou estudar fora, as pessoas dizem: mas eu não tenho inglês suficiente, Nana, eu não vou conseguir me virar fora do país. E geralmente isso não é verdade. Então hoje eu vim trazer para vocês 5 dicas de como eu sair do inglês básico para o intermediário em menos de 3 meses e que vocês também podem usar de forma gratuita na casa de vocês. E no final eu vou fazer um teste de nivelamento para você saber qual é o seu nível de inglês atual. Vamos para as dicas? A minha primeira dica é síndrome do impostor. Vença a síndrome do impostor. Você tem que falar. Não importa se seu inglês vai sair perfeito, se você vai ter um erro de pronúncia ou se vai ter um erro gramatical. Você precisa falar. Quanto mais você fala, mais você aprende. Quanto mais você conversa, mais você entende melhor o inglês. Então, vença essa síndrome do impostor e diga: eu vou falar com o inglês que eu tenho. Não tenho vergonha. Pensem que cada gringo que vai no Brasil, quando eles tentam falar português ou quando eles tentam se comunicar com a gente tem super paciência para entender eles. Não é diferente o contrário. Quando a gente vem para um outro país, mesmo que a gente fale uma palavra, talvez com uma pronúncia não tão boa, ou algum verbo que a gente não saiba como colocar num tempo verbal adequado, a gente vai conseguir se comunicar. E a gente só vai aprender errando, como tudo na vida. Então essa é a primeira dica. Vença a síndrome do impostor. A minha segunda dica é constância. Sejam constantes. Porque assim, quando você entra num cursinho de inglês no Brasil, você estuda 1 horinha 2 vezes na semana. Então, no final do mês, se você estuda 2 vezes na semana por 1 hora, você estuda 2 horas por semana. No final do mês, você vai ter estudado 8 horas. Isso é muito pouco. Isso é o que eu estudava por dia para aprender a falar inglês e sair do meu inglês básico. Então, pensem o seguinte: sejam constantes, estejam imersos no inglês o tempo inteiro. Primeira coisa que você vai fazer agora, assim que você acabar de ver meu vídeo, é trocar a linguagem do seu celular para inglês. Vai tirar do português e vai botar para o inglês. Todas as configurações. Porque você vai começar a ficar imerso no inglês. Depois você vai começar a ver sua série favorita em inglês, com subtítulo, lógico, para você poder entender, que de primeira você não vai conseguir entender tudo, se você não é fluente. Então, coloca subtítulo numa série que você já conhece, que você já conhece os diálogos. Tente se comunicar todos os dias. Estude mais horas por dia. Pensa aqui comigo num cálculo matemático simples. Uma pessoa que faz um cursinho de inglês 2 horas por semana e no final do mês estuda 8 horas, se você estudar pelo menos 5 horas por dia, todos os dias, faz o cálculo matemático de quantas horas você vai ter no final do 140 horas de inglês você vai ter estudado. Você vai ter estudado mais do que essa pessoa do cursinho estudou o ano inteiro. Então, sejam constantes. A minha terceira dica é: não se preocupe com a teoria. Pratique. Sabe por quê, gente? Quando a gente aprende a falar português, pensem, quando vocês eram crianças, ninguém te deu um livro com teoria para você aprender quais são as frases gramaticais, quais são os tempos verbais. Você foi escutando e foi falando errado, e se corrigindo, e cada vez que você escutava e falava: nossa, eu não falo assim, eu vou passar a falar assim, eu vou pronunciar dessa forma, você foi aprendendo português naturalmente. Só depois que você aprendeu a falar e se comunicar, é que você aprendeu a escrever, é que você aprendeu a ler, é que você aprendeu teoria. Então faça a mesma coisa com o inglês, não seja diferente. Não tente aprender a teoria antes de aprender a ouvir e falar adequado, que você consiga se comunicar. Depois você parte para a teoria para poder aprimorar o seu inglês. A quarta dica: conheça nativos, pessoas nativas. Hoje em dia a gente tem a internet, a gente tem o mundo game, a gente tem as redes sociais. Então você consegue fazer amigos online e falar com eles, nem que seja escrevendo ou por áudio, e tentar testar o seu inglês. E se você ainda não tem um nativo para poder conversar, com certeza você tem um amigo que fala inglês melhor que você. Senta com ele para tomar um chopp, para tomar uma Coca-Cola e conversa por 30 minutos. Tentem entender um erro do outro, dê uma pesquisada ali no Google se vocês tiverem dúvida, mas se vocês usarem essas 4 dicas em conjunto,
vencendo a síndrome do impostor, sendo constantes, né? Falando sempre, esquecendo a teoria, escutando mais, praticando. Com certeza, a quarta dica, que é conversar com um nativo ou com alguém que fale um inglês tão bom ou melhor que o seu, vocês já vão melhorar muitos por cento. E minha quinta dica é: escutem músicas em inglês, aquelas músicas que você gosta, mas aí você começa a tentar entender, traduzir. Se você não conseguir entender tudo, joga no Google, procura a tradução. E aí, por você gostar da música, algumas palavras vão ficar na sua memória. Você vai começar a aumentar o seu vocabulário. Então, ouvir músicas em inglês. Pra mim foi super difícil no início, porque eu gosto de um pagode, um funk, que não tem tanto ali o inglês. Mas enfim, escutar a música em inglês me ajudou muito, porque a gente começa a gostar da letra e a gente começa a incorporar o vocabulário da letra da música na nossa vida. E agora, o nosso teste de nivelamento, para você saber qual é o seu nível de inglês atual. Nosso teste de nivelamento vai te colocar no inglês básico, intermediário, avançado ou fluente. Então preste atenção. Para saber se você é fluente. A pessoa fluente em inglês, ela pensa em inglês sem ter que traduzir do português para o inglês na cabeça dela. Ela já fala, já pensa em inglês. E também entende tudo que falam para ela sem fazer tradução nenhuma mental. Essa pessoa é fluente. Ela consegue ler textos em inglês sem muito sacrifício, consegue entender até os filmes ou pessoas falando sem precisar de legenda ou de Google Tradutor. Essa pessoa é fluente. O segundo nível é o inglês avançado. A pessoa ela precisa pensar ainda em português, mas ela já consegue pensar rápido. Ela pensa e traduz na cabeça dela e já consegue falar para você em inglês. Quando ela escuta alguma coisa em inglês, ela também já precisa fazer uma tradução, mas ela consegue entender o que você está falando. Talvez tenha que perguntar, pedir para repetir ou para explicar uma palavra ou outra, mas ela consegue entender sem precisar de acessórios, sem precisar de um Google Tradutor, de um dicionário ou de uma outra pessoa para explicar para ela. A própria pessoa falando inglês consegue se comunicar muito bem com uma pessoa de nível avançado. O terceiro nível é o intermediário. O que é o nível intermediário? A pessoa consegue falar coisas do dia a dia. Então, se ela viajar, ela consegue se comunicar. Ela tem frases já decoradas na cabeça, ela consegue pedir um prato num restaurante, consegue conversar com uma pessoa na rua se tiver alguma dúvida e pedir um direcionamento para ir para determinado local. Se você evoluir muito a conversa, a pessoa do nível intermediário não vai conseguir acompanhar. Ela vai precisar de alguém para ajudar ou de um dicionário, um Google Tradutor, para conseguir continuar a conversa. E o inglês básico? O básico é aquela pessoa que sabe algumas palavras, mas não consegue montar frases, não consegue conversar, não consegue entender um filme, não consegue entender tudo em inglês ainda. Então, voltando para o início do vídeo, se você quer sair do básico para o intermediário, quer sair do inglês que você só sabe uma palavra ou outra, para conseguir formar frases e se comunicar inicialmente com as pessoas, essas 5 dicas vão te ajudar muito. Mas para ir do intermediário para o fluente, essas dicas também servem demais. Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas para você melhorar o seu inglês, que elas sejam úteis. Já curte esse vídeo, compartilha com quem está aprendendo inglês, compartilha com seus amigos, porque inglês é importantíssimo para tudo na nossa vida e especialmente para você que quer vir morar aqui nos Estados Unidos ou estudar aqui nos Estados Unidos. Obrigada por participar de mais essa viagem do mundo da Nana.